Eva. O nome carrega em si o peso da criação, o sopro da vida e o eco de uma queda que mudou o curso da humanidade. Ela não foi um acidente, não foi um pensamento tardio de Deus. Foi a resposta divina a uma solidão que nem mesmo Adão sabia nomear. Antes que ele pudesse articular o vazio em seu coração, o Criador já estava moldando a solução, não do pó da terra, mas da própria essência do homem. Uma costela retirada em um ato sagrado de amor, transformada em mulher. Quando Eva abriu os olhos pela primeira vez, o mundo era perfeito. A luz do sol filtrada pelas folhas das árvores, o murmúrio do rio que serpenteava pelo jardim, o canto dos pássaros que voavam sem medo. E então ela viu ele, Adão. Seu olhar deve ter sido de reconhecimento imediato, como se soubesse em algum lugar profundo de sua alma que ele era parte dela, assim como ela era parte dele. Não havia vergonha, não havia dúvidas, apenas a beleza de uma união criada pelas próprias mãos de Deus. Nos dias que se seguiram, o Éden foi preenchido com descobertas. Eva correu descalça pela grama macia, colheu frutos suculentos das árvores, mergulhou suas mãos na terra fértil. Ela e Adão falavam com Deus como filhos falam com um pai, sem barreiras, sem medo. A presença divina era tão natural quanto o ar que respiravam. E em meio a tanta perfeição, havia uma certeza: eles eram amados, totalmente, incondicionalmente. Mas então veio a serpente. Não chegou com rugidos ou ameaças, mas com uma pergunta sutil, disfarçada de preocupação. Foi isto mesmo que Deus disse? Eva, em sua inocência, engajou-se no diálogo. Talvez por curiosidade, talvez por confiança excessiva em sua própria compreensão. O erro não estava em ouvir, mas em duvidar, em acreditar, mesmo que por um instante, que Deus pudesse estar retendo algo bom dela. O fruto estava em suas mãos antes que ela percebesse o perigo. E quando seus dentes atravessaram a polpa, o mundo desmoronou. Não com estrondos ou terremotos, mas com um frio silencioso que subiu desde o fundo de sua alma. Os olhos se abriram, sim, mas não para a sabedoria, e sim para a vergonha. Pela primeira vez ela se escondeu, não apenas das folhas de figueira que cobriram seu corpo, mas do olhar daquele que a amava. Adão, que antes era seu refúgio, agora era testemunha de sua queda. E Deus, que caminhava com eles no frescor do dia, agora era evitado. O jardim que antes era lar tornou-se um tribunal. A voz que antes era doce soou como trovão. Que é isto que fizeste? Eva deve ter sentido o peso das palavras como um golpe. Não havia desculpas, não havia como voltar atrás. A serpente foi amaldiçoada, a terra foi marcada pela dor. E o casal foi vestido não mais com luz, mas com peles, o primeiro sacrifício, um prenúncio do sangue que um dia seria derramado para cobrir sua nudez. E então vieram as lágrimas, as primeiras lágrimas da história. Eva chorou não apenas pela perda do Éden, mas pela perda da confiança, da inocência, da proximidade. Quando os querubins guardaram o caminho da árvore da vida, ela deve ter olhado para trás uma última vez, o coração apertado pelo que nunca mais seria. Mas Deus, em sua misericórdia, não a abandonou. A promessa ecoou mesmo na dor. Da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Eva não poderia entender plenamente, mas carregou essas palavras como um farol em sua escuridão. E quando Caim nasceu, ela exclamou: adquiri um homem com a ajuda do Senhor. Havia esperança em sua voz, uma centelha de fé de que Deus ainda escrevia sua história. Anos se passaram, o jardim ficou para trás, mas o aprendizado permaneceu. Eva viu a terra se encher de filhos e filhas, viu o pecado manchar até mesmo sua própria família, viu a morte chegar como uma sombra indesejada. Mas em meio a tudo isso, ela segurou a promessa. Talvez, em seus últimos dias, quando seus olhos já estavam fracos e suas mãos enrugadas, ela tenha sussurrado ao ouvido de seus netos: ele virá. Um dia, ele consertará tudo. Eva,
A primeira mulher, a primeira a amar, a primeira a cair, a primeira a experimentar a graça que alcança os quebrados. Sua história não termina com o fruto proibido, mas com a semente prometida. Porque o mesmo Deus que a moldou da costela de Adão, um dia enviaria seu filho, nascido de uma mulher, para refazer o que o pecado desfez. E assim, Eva se torna não apenas a mãe de todos os viventes, mas a primeira de uma longa linhagem de pecadores redimidos pela graça. Se há uma lição em sua vida, é esta: Deus nunca desiste de seus filhos, nem mesmo quando eles tropeçam, nem mesmo quando falham. Ele os veste, os guia e lhes sussurra promessas mesmo quando as consequências doem. Eva errou, mas foi amada. Eva caiu, mas foi levantada. E se ela, a primeira das mulheres, encontrou misericórdia, quem somos nós para duvidar que o mesmo amor nos alcança hoje? Eva. Seu nome ainda ecoa, não como um símbolo de fracasso, mas como um testemunho de que a graça é maior que a queda. E que no final, o amor de Deus sempre vence.